E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Antes de mais nada, queria desejar Feliz Natal a todos, muita prosperidade, muita paz, muita saúde acima de qualquer coisa, né? E muito obrigado aí por todos que me acompanharam nesse ano aí de 2020 e vamos com tudo, vamos com força, vamos com fé para a gente fazer um ano de 2021 aí também repleto de vídeos, de análise, de informações desse relacionamento que a gente criou aqui e, claro, sempre em prol do São Paulo e que tudo flua da melhor maneira possível para o nosso tricolor paulista para a gente comemorar um título aqui no canal. Eu que tenho promessas aqui a cumprir, né? São Paulo se sagrando campeão ou brasileiro ou da Copa do Brasil. Eu tenho aí algumas promessas que eu fiz aqui e algumas delas seriam raspar o cabelo, cortar a barba, tem até tatuagem, cara, mas enfim, deixa primeiro o São Paulo concretizar a tua parte e depois eu faço a minha também, pra gente curtir aí esse momento, se Deus quiser, de muita comemoração com esse título do São Paulo, se Deus quiser que vai acontecer. Galera, São Paulo se preparando, né, depois da derrota ali contra o Grêmio na primeira perna da semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira, o São Paulo jogando melhor, como a gente analisou na nossa live, inclusive quero agradecer todo mundo que participou da nossa live pós-jogo também, foi um grande sucesso, e agora vira a chavinha nesse momento, o São Paulo colocando e depositando todas as suas atenções no confronto contra o Fluminense, né? O São Paulo vai visitar o Fluminense lá no Maracanã, amanhã, sábado, às 9 horas da noite, jogo válido pela 27ª rodada da competição nacional, do Campeonato Brasileiro. E é um jogo de extrema importância, gente, por vários aspectos. Alguns deles seriam, bom, primeiro, é a manutenção da liderança. São Paulo está com 53 pontos, tá vendo o Flamengo dando farol alto lá atrás, né, no retrovisor. O São Paulo precisa vencer esse jogo de qualquer maneira, porque o Flamengo também vai enfrentar o Fortaleza às 7 horas da noite. Isso é interessante porque o Flamengo vai jogar antes, então o São Paulo vai entrar em campo no Maracanã sabendo, né, teoricamente, o que ele precisa fazer. Claro, ele precisa vencer o jogo, mas se o Flamengo vence o Fortaleza, o São Paulo entra mais pressionado ainda, né, do que se o Flamengo eventualmente tropeçar contra o Fortaleza lá no Castelão. Então é um jogo muito importante primeiro por isso, porque o São Paulo vai enfrentar o Fluminense e o Flamengo vai enfrentar o Fortaleza, o ex-time do Rogério Ceni. Rogério Ceni conhece muito bem, né, os jogadores do Fortaleza, vai saber explorar os pontos ruins, né, os pontos desfavoráveis da equipe lá do Nordeste, e o São Paulo também está com um jogo a mais, digamos assim, né? O Flamengo, na verdade, que está com um jogo a menos. O Flamengo precisa cumprir esse jogo a menos e vai cumprir no final de janeiro contra o Grêmio, lá na Arena da Baixada. Desculpa, Arena da Baixada não. Lá na Arena do Grêmio, esse jogo a menos, que é o que falta para o Flamengo ter o mesmo número de jogos de todos os clubes. Então, o São Paulo precisa muito vencer, gente, esse jogo contra o Fluminense. Primeiro por isso, segundo, que como o São Paulo vem de uma certa derrota, ele vai precisar dar essa resposta. 2 derrotas consecutivas, por mais que seja numa outra competição, isso poderia pesar um pouco para o elenco, né, em termos de confiança. Então o São Paulo precisa sim fazer o dever de casa, entre aspas, já que vai jogar fora de casa, mas não tem o que pensar senão numa vitória. O São Paulo precisa desses 3 pontos para se manter na primeira colocação da competição, e principalmente porque o Flamengo, se ele vencer o jogo do Fortaleza e eventualmente o São Paulo perde do Fluminense, se isso acontecer, não vai acontecer se Deus quiser, mas se isso acontecer, o Flamengo reduziria para 2 pontos a vantagem atual, tendo um jogo ainda a se fazer, que é esse contra o Grêmio, e tendo ainda um jogo na última rodada contra o próprio São Paulo, no Morumbi. São Paulo e Flamengo fechando o Campeonato Brasileiro. Então é um jogo, é uma rodada traiçoeira para o São Paulo. O São Paulo precisa entrar de cabeça nesse confronto, virar realmente essa chavinha. Eu sei que a gente tá, o torcedor, com certeza os jogadores, a comissão técnica, tá todo mundo pensando no jogo da volta contra o Grêmio, porque eu acho que o São Paulo tem plenas condições sim de conseguir fazer o resultado contra o Grêmio e vencer minimamente
pelo placar mínimo talvez e levar para os pênaltis, mas eu acho que o São Paulo tem bola, tem futebol e mostrou lá na Arena do Grêmio que pode sim jogar e fazer o que dele se espera, que são aqueles gols com as chances criadas que a gente teve, não desperdiçar como a gente desperdiçou na Arena do Grêmio e fazer o que dele se espera. Mas essa rodada ganhou muita importância por conta dessa situação, desse jogo a menos do Flamengo e do São Paulo precisar dessa resposta e se manter na liderança. Então, gente, eu acredito, o Fernando Diniz não disse às claras ainda o que ele vai fazer, se ele pretende entrar com o time titular, se ele vai poupar alguns jogadores, se ele vai poupar o time todo. Conhecendo o Fernando Diniz, gente, eu já adianto para vocês uma coisa aqui. É muito difícil que ele vá poupar mais da metade do time. Acredito que isso não vai acontecer. E eu não tenho informação, isso é um achismo, tá? Eu acredito que por conta desse contexto, de como o Fernando Diniz trabalha, eu acho que ele não vai poupar ninguém. Eu acho que ele vai até com o Luciano pro jogo como titular. Então, sendo assim, acredito eu que uma escalação provável do São Paulo, diante desse contexto que eu passo para vocês, dessa importância desse jogo contra o Fluminense, vai ser com o Thiago Volpi no gol, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. O Reinaldo vai jogar certamente, porque ele está suspenso na Copa do Brasil, então não tem por que poupá-lo, né, nesse momento. Ele vai ser o titular ali da lateral esquerda. Aí Luan na frente com Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes. E acho que ele vai com o Luciano, sim. Mais uma vez, o Luciano, graças a Deus, jogou e não acusou nenhuma dor, né, da recuperação da lesão que ele teve na coxa. E aí, na companhia dele, o Brenner. Então, é um jogo que o São Paulo tem que encarar com todas as forças possíveis e imagináveis, gente, porque não tem outro resultado a não ser a vitória pra gente no jogo de amanhã. O São Paulo tem que entrar com esse espírito, e o Fernando Diniz sabe da importância desse jogo. Então, é um jogo pra gente, antes de mais nada, secar muito o Flamengo contra o Fortaleza, porque minimamente um empate contra o Fortaleza lá já é um ótimo resultado. O Flamengo deixando de somar 2 pontos é um ótimo resultado. E o São Paulo, obviamente, completando, fazendo o que dele se espera, que é vencer esse confronto. Aí a gente fica mais tranquilo nessa liderança aí, pelo menos na virada desse ano. O São Paulo vai ser líder, independente de qualquer coisa, o São Paulo vai ser líder, e aí, mas pelo menos dá essa tranquilidade, dá essa gordurinha ainda, esperando ainda o jogo que falta do Flamengo, esperando o grande jogo da final ali do Campeonato Brasileiro, teoricamente, que vai ser entre São Paulo e Flamengo, porque no meu modo de entender, o São Paulo e o Flamengo vão brigar ali até as últimas rodadas, quiçá até a última rodada em si, quando eles se enfrentam. Então, é muito importante, gente, muito importante o São Paulo vencer esse jogo. E eu aguardo aqui os comentários de vocês, palpites, o que vocês imaginam desse confronto, se vocês acham que o São Paulo deve ir sim com o time titular, se deve manter o Luciano ali no banco de reservas, esperando somente, focando somente para quarta-feira a decisão contra o Grêmio. Se, no caso, ele cogitar tirar o Luciano, ele não vai poder colocar o Tietê no lugar, porque o Tietê está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, né? Então o Tietê está suspenso pro confronto de amanhã contra o Fluminense. Então não tem como. Aí entraria talvez Pablo, poderia entrar Vitor Bueno, ele poderia até colocar o Torola na frente, ou o Hernanes para compor esse meio campo mais criativo. Enfim, são algumas das possibilidades do Fernando Diniz, mas conhecendo ele, conhecendo o trabalho dele, vendo o que ele vem fazendo com o time do São Paulo, acredito que ele não vai poupar ninguém, ele vai com a força máxima, e no meu modo de entender ele está certo. O São Paulo tem que encarar cada jogo como uma decisão e não pode focar em uma competição ou outra. Agora é reta final, é aquele sprint final, é o momento do São Paulo dar o sangue, faca nos dentes, entrar com toda a força que possível e imaginável para ele conseguir os 3 pontos em todas as competições. Galera, é isso. Aguardo os comentários de vocês aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado. E amanhã tamo junto aí no pós-jogo, tá bom? Tomara a Deus que comemorando uma grande vitória do São Paulo diante do Fluminense. Valeu? E o tropeço do Flamerda. Não podemos esquecer. Grande abraço, galera. Valeu. Vamos, São Paulo.